Continuação da narração do livro Atlântida no Reino da Luz, capítulo 3, O Poder do Vril, tendo como personagens principais Evelyn e Andrews, que eram de Capela e foram expurgados para a Terra no grande exílio planetário há milhares e milhares de anos. No dia seguinte, lá pela metade da manhã, dirigi-me pensativo para a grande pirâmide de Poseidon. Geralmente percorria aquele tranquilo e belo caminho acompanhado de Evelyn, mas naquele dia ela saíra bem cedo com Ártemis para outros compromissos, permitindo que eu me entregasse aos meus pensamentos. Durante o percurso, resolvi meditar sobre os acontecimentos do dia anterior. O discurso improvisado de meu pai, ressaltando a responsabilidade que pesava sobre os ombros da nova geração e séculos de progresso, harmonia e a conquista de uma sociedade perfeita que poderiam estar correndo sérios riscos caso não correspondêssemos às expectativas. Era fundamental que forjássemos um caráter nobre e digno para manter os princípios sagrados da sociedade Atlantis e íntegros. Uma tarefa difícil para as almas instáveis como a dos exilados capelinos. Realmente, nossa sociedade encontrava-se cada dia mais desleixada no que se refere aos verdadeiros valores da alma. A nova geração era arrogante e, pouco a pouco, começava a se entregar às práticas incomuns na grande ilha de outrora. Instabilidades econômicas e emocionais, deficiências de caráter, atitudes fúteis e outras demonstrações de mediocridade espiritual indicavam a olhos vistos que a geração de ouro da Atlântida cedia lugar aos Atlantes capelinos, uma nova e inferior linhagem de almas arrogantes, egoístas, invejosas e fúteis. Inconscientemente, o que me tranquilizava era saber que Evelyn tinha o comportamento de uma Atlante genuína. Sua retidão de caráter, responsabilidade e dedicação ao próximo me comoviam e me fortaleciam para manter-me no caminho correto. Intuitivamente, eu sabia que ela era a grande responsável pelo homem que eu havia me tornado. Como eu a amava loucamente, desejava sempre atender suas expectativas, comportando-nos sempre com natural dignidade. Além disso, minha vida era um conto de fadas. Não havia por que me rebelar ou alimentar sentimentos negativos. Isso não fazia sentido. Apesar de ser claro que nós, os capelinos, éramos os patinhos feios, comparado com nossos ancestrais, eu tinha um grande trunfo, o notável domínio sobre o vril. Isso mantinha meu ego sempre elevado. Era uma forma de sentir-se superior. Assim, em meio a esses pensamentos, eu pouco percebia meus lampejos de arrogância e prepotência. Considerava-me um Atlanter com caráter perfeito. Só estranhava aquele medo injustificável de que algo que não sabia o que era e que me consumia. Em alguns momentos eu me fazia uma série de perguntas internamente que me causavam mais confusão e me levavam a um labirinto sem resposta. Isso muitas vezes deixava-me exausto. Eu então deitava na cama da minha casa ou em salas de repouso e entrava em sono profundo por longas horas. Nada mais era que uma fuga inconsciente de meus fantasmas. Segui em silêncio pelo encantador trajeto que levava à grande pirâmide, uma região cercada por frondosas árvores com vegetações exuberantes. Diversas trilhas ladrilhadas conduziam-nos ao acesso principal da mais notável construção de nosso país. Nem os palácios
administrativos decorados com prata, ouro e ouricalco conseguiam rivalizar com o imenso catalisador energético que era considerado o coração de nosso país. A região era restrita às aeronaves, porque poderiam influenciar nas poderosas correntes do Vril que circulavam pelas entranhas da fabulosa construção. O poder energético contido na Grande Pirâmide era algo absolutamente grandioso, capaz de destruir o planeta milhares de vezes, caso não fluísse de forma correta pelas paredes de cristal. Obviamente que não existia risco nenhum quanto a isso. Nem mesmo durante o período em que vivemos em trevas, corremos tal perigo, apesar da atitude impensada que eu tomaria no futuro. A Grande Pirâmide de Poseidones possuía inteligência artificial e um sistema de defesa próprio. Qualquer anormalidade em seu funcionamento ou ação criminosa provocava o desligamento de seu centro de força principal, localizado no coração da sua grande estrutura. E se alguma criatura em desequilíbrio entrasse de forma desavisada nas dependências da Casa Maior do Vril, corria o risco de ser desintegrada pelos sistemas de defesa. Existiam avisos acerca disso por todas as entradas. Meditando sobre a beleza e a genialidade daquele colosso diante dos meus olhos, pensei: não podemos perder esse paraíso. Preciso conhecer os povos primitivos da Terra para ter real noção da grandeza de nosso mundo e assim dar-lhe mais valor do fundo da alma, assim como fazem meus pais. Quando cheguei próximo à imensa pirâmide, fiquei a meditar sobre a importância do progresso que a sociedade atlante havia alcançado, refletido não só naquela gigantesca estrutura, mas em todo ao seu redor. Se os arqueólogos descobrissem a Atlântida, certamente ficariam assombrados. Éramos uma sociedade industrial, 12 mil anos antes de o homem moderno existir. Construções artesanais ou com acabamento duvidoso simplesmente não existiam. Veículos, casa, templos, lojas, absolutamente tudo era realizado com o máximo esmero, seguindo modelos previamente concebidos. Isso evitava comparações desnecessárias. Ninguém possuía algo mais suntuoso que seus cidadãos, até mesmo porque isso é uma necessidade de almas pequenas. A liberdade de criação era manifestada somente no campo artístico. Tudo mais era elaborado pelos engenheiros e depois que o molde estava pronto, bastava materializar com a fabulosa energia Vril. Nosso trabalho era o mais importante na hierarquia do quinto elemento. Cada cidade possuía sua central de geração da energia em seus mais diversos aspectos. No entanto, na capital, na Grande Pirâmide, captávamos mentalmente esse fluido cósmico universal e armazenávamos em perfeitas peças de cristal, em sua maioria com forma piramidal, que acumulavam essa energia de maneira impressionante. Depois, essas pedras mágicas eram transportadas para as linhas de montagem e produção para serem operadas por técnicos comuns. Tais cristais poderiam manter a energia Vril elaborada para aquele fim por motivos e muitos anos, até mesmo por séculos, dependendo da capacidade de manipulação do sacerdote sobre o quinto elemento. Algumas centrais de operação na Atlântida não eram recarregadas fazia muito tempo. Um exemplo era o fornecimento de energia para as residências, realizado por uma das centrais da Grande Pirâmide, onde redistribuição para todo o continente era feito. Era uma energia sem resíduo, grátis e renovável, que não exigia linhas de transmissão física como a energia moderna.
Tratava-se de uma força oculta que simplesmente alimentava uma rede invisível de centrais menores com seus cristais energéticos interligados. Isso tudo ocorria de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana. Poucos sabiam como aquele engenho energético havia sido elaborado, milênios antes de nós. Acredito até que qualquer problema no funcionamento traria dificuldades para acionar seu plano de contingência, algo desconhecido há séculos. Nosso trabalho consistia em nos sentarmos em confortáveis poltronas inclinadas, dispostas em círculos e juntos concentrar esse fluido cósmico universal no centro da sala. Cada aplicação do vril exigia adequação de forma diferenciada nessa transformação energética. A mais simples era para a geração de energia, semelhante à elétrica, que utilizávamos nos dias atuais, porém desnecessária naquela época. Para a movimentação de veículos, era um tanto mais complexa, por causa da inversão dos eixos gravitacionais para flutuação e direcionamento. Entretanto, a mais difícil era elaborada para atender a protótipos dos engenheiros, ou seja, aquela que criava todo tipo de objetos de consumos necessários para uma vida moderna e tecnológica como a nossa. Isso porque eram sempre específicas e inovadoras. Além dessas aplicações, projetávamos cristais para armazenamentos de dados, utilizados pelas áreas de tecnologia da informação. Esse trabalho também exigia um pouco mais de talento dos sacerdotes do vril. Desse modo, absolutamente tudo que a mente humana pudesse conceber, poderíamos elaborar com o espetacular dinamismo do vril. Alguns sacerdotes do quinto elemento, os sacerdotes pesquisadores, grupo em que eu me incluía, também conseguiam fazer reprogramações no código genético de enfermos, mas isso além de pouco necessário em nosso mundo. Até então, já era algo automatizado dentro das centrais de curas na Grande Pirâmide e nas demais pirâmides regionais por todo o continente. Quem tivesse qualquer tipo de desequilíbrio orgânico ou astral, ao adentrar na Grande Pirâmide, sentia imediatamente a ação dessa força curativa, recombinando seu DNA. Essa correção de código genético ocorria em todos os corpos, não só no físico, algo que assombraria os médicos modernos. No passado, esses estudos tinham por objetivo exclusivo socorrer os povos do mundo primitivo, que em breve eu os conheceria. Depois da chegada dos capelinos, esses efeitos curativos tornaram-se comuns e necessários entre a civilização atlante por causa do DNA perispiritual deficitário. Não era raro os trabalhadores mais jovens da Grande Pirâmide caírem em profundo sono em decorrência do efeito curador do vril percorrendo seus corpos, que por vez ou outra começavam a apresentar distúrbios por causa de nossas toxinas espirituais trazidas de Capera. Era como se fosse uma radiação saudável, curando os corpos em desarmonia com a energia magnífica do quinto elemento. O trabalho com o vril exigia muita disciplina e a Maqui era muito bom nesse trabalho de total concentração. Às vezes eu me perguntava como ele conseguia manter-se tão focado se nas horas de lazer sua mente vivia perdida em seus dilemas românticos. Ele não era um simples galanteador oportunista, vivia também seus dramas interiores, desfazia os relacionamentos sem motivo e depois sentia-se arrasado. Entretanto, no dia seguinte, lá estava ele nas oficinas do vril, pontualmente trabalhando como ninguém. Era algo impressionante como ele separava a sua vida afetiva do trabalho.
Quem muito deseja atender aos caprichos da alma, um dia pode se desapontar se não atingir seu objetivo. E esse dia estava prestes a chegar para Arnak, o que causou uma revolução dentro dele, que veio, de certa forma, refletir na vida de todos nós. Em alguns dias, na condição de sacerdote pesquisador, eu era dispensado do trabalho conjunto com o Vril e passava as tardes estudando novas aplicações para aquela misteriosa energia que para mim parecia tão simples. Era estranho como a manipulação do Vril me parecia absolutamente fácil. Os longos séculos voltados para a ciência em tríade, no sistema de Capella, haviam me aperfeiçoado minha mente e meu espírito para executar aquela tarefa com facilidade, em um nível que beirava a perfeição. A grande Ártemis acompanhava meus estudos com indisfarçável atenção e esclarecia minhas dúvidas dentro do possível. Em determinada tarde, ela se aproximou e disse: Andrew, como vão seus estudos? Eu empurrei para o lado a tela de cristal, pela qual acessava o banco de dados central da Grande Pirâmide por uma interface mental, e lhe disse com empolgação: eu sinto às vezes que esse poder é ilimitado. Creio que se desejássemos voar sem veículo algum, o Vril nos possibilitaria isso. Ártemis sorriu com meu espanto ante o poder do quinto elemento e falou: talvez essa seja o segredo da vida. Nada é impossível. Nós é que estabelecemos limites em nossas mentes, bloqueando nossa capacidade criativa. Nos deixamos de realizar obras que superam a normalidade porque temos pouca fé em nosso potencial. Ela meditou por alguns segundos e depois, mirando-me com seus brilhantes olhos cinza prateados, perguntou-me com carinho: você se lembra de quando era pequeno e dizia que realizaria grandes coisas no mundo, que seu desejo era ser lembrado pelas gerações futuras como alguém que contribuiu muito para o progresso do reino de Poseidon e do mundo em todas as suas dimensões? Esforcei-me para lembrar daquele fato, mas não consegui. A sábia mentora prosseguiu então: não importa, você já vive como desejava, desde aquele tempo. Eu creio que você encontrará novas aplicabilidades para o Vril, que ainda são desconhecidas. Sua mente desconhece fronteiras, nem o céu é limite para você. A bela mentora acariciou meu rosto e concluiu: Andrew, você ainda é tão jovem e domina a grande energia de forma especial. Lembre-se, qualquer dúvida, pergunte sempre. Será um prazer ajudá-la em sua busca. Ela sorriu, estava pronta para retirar-se quando falei da forma carinhosa como sempre a tratava. Minha mãe, preciso de sua ajuda agora. Eu quero materializar o Vril hoje mesmo. Sei que posso. Ártemis era a mãe de minha noiva, mas cuidava de mim desde criança como uma segunda mãe. Meus pais entendiam a necessidade disso, já que me tornei um sacerdote do Vril, atividade que não era o foco deles, pois eles eram sacerdotes solares. Os cidadãos atlantes não tinham apenas profissão, viviam totalmente para a sua vocação. Espíritos evoluídos não possuem sentimento de posse sobre os filhos. Meus pais, portanto, entregaram-me de coração a Ártemis para que ela fosse a responsável por minha educação. A nobre mentora sentou-se ao meu lado, ajeitou o vestido e perguntou, com o mesmo carinho de uma mãe diante do filho: Andrew, meu querido, você acha mesmo que está pronto? Eu fiz um sinal afirmativo e ela disse com ansiedade: vamos então preparar-nos. Sentamos em uma das poltronas, frente a frente, em uma pequena sala de estudo.
Ela apenas acompanhou minha manipulação sem nada dizer. Em poucos minutos, aparentando pouco esforço da minha parte, o vril se materializou de forma fascinante. Poderíamos criar o que desejássemos com o quinto elemento, mas raros poderiam vê-lo. Observar a materialização daquela energia era privilégio de pouco. A maioria dos atlantes apenas a conhecia por intermédio do símbolo do vril nos uniformes dos sacerdotes, sem jamais o ter visto. O quinto elemento mostrou sua face diante dos meus olhos fascinados. Era como um holograma bruxuleante que parecia ter vida própria, variando de cor e brilho dentro de escalas incompreensíveis ao homem comum. Uma energia absolutamente maravilhosa. Quando materializado, ele assumia a forma de um 8, ou o símbolo do infinito de pé, sempre tremulando. O som misterioso que emanava assemelhava-se a um mantra sagrado. Era como se ouvíssemos um sopro divino, conforme dizia os antigos. Presenciar o vril era como ver o Espírito de Deus. Em seguida, manipulei o el do vril e desenhei um coração para a querida mentore, minha segunda mãe. Ela colocou as mãos no rosto, sorriu e deixou escapular uma lágrima de emoção. Em seguida, o vril novamente desapareceu, tão misteriosamente como surgiu. Ela me abraçou e disse: "Parabéns pelo sucesso, meu filho." Eu olhei para ela com emoção e falei: "Como presente pelo meu feito, eu quero visitar o mundo da terceira dimensão. Desejo ultrapassar o nevoeiro que esconde os portais que separam Poseidon do mundo primevo." Ártemis meditou por alguns instantes e falou: "Que assim seja. Você merece conhecer o mundo lá fora. Você é um mestre do vril e está pronto para atuar na terra primitiva. Mas lembre-se, o mundo fora de Atlântida é de natureza mais grosseira. Talvez você não consiga manipular o vril como fez aqui." Eu fiz um gesto com a cabeça e demonstrei que havia compreendido sua observação.